Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entretanto, ele, num dos barcos que era do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase ia a pique. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu não sei se você já observou na palavra do Senhor como que a maioria das pessoas procuravam Jesus. Alguns procuravam Jesus que a filha estava horrivelmente endemoniada. Outros procuravam Jesus levando um paralítico, um amigo deles, para ser curado. Outros procuravam Jesus que a filha estava morta. Outras pessoas procuravam Jesus porque queria saber a respeito dos milagres, quem ele era. As pessoas, a maioria das vezes, procuravam Jesus com um interesse próprio, para se beneficiar da amizade do Senhor Jesus Cristo. Hoje não é diferente, amado. Quantas pessoas que eles procuram Jesus nas horas que eles estão mais difíceis da sua vida, e procuram Jesus em busca de algo, e muitos deles, como aconteceu daqueles 10 leprosos, somente um voltou a agradecer, e a maioria eles vão, e pode até voltar, mas voltam com uma outra necessidade. O texto aqui, Jesus chega à praia do lago de Genezaré, e ali ele encontra alguns barcos, porque Pedro, João, Tiago, André, eles tinham uma empresa de pesca, eles eram sócios nas pescarias. Mas naquela noite eles não pescaram nada. E a multidão ali apertava Jesus, e Jesus subiu num dos barcos que era de Simão Pedro, de Simão. Até então era Simão. Pedro, quem colocou o nome foi Jesus, né? Jesus, o nome de batismo dele, que os pais colocaram, é Simão, mas Jesus chamou ele de Pedro, então é Simão Pedro. Por que Pedro? A palavra Pedro é lasca de pedra, foi o que Jesus disse para ele: tu és uma lasca de pedra, sobre essa rocha, que era Jesus, edificarei a minha igreja. E ele emprestou ali o barco do Pedro, para que ele pudesse, assentado, falava com a multidão. Logo após ele ter falado com aquela multidão, ele disse para Pedro: afaste nas partes mais fundas, mais ao largo, e lance a rede. E Pedro disse assim: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas segundo a sua palavra, eu vou.
eu vou lançar a rede. Lançando a rede, eles pegaram tanto peixe, que ele teve que chamar os outros barcos para vir. E o texto diz que os barcos estavam a pique de tão pesado de peixes que ali estava. Seguindo o texto aqui, eu parei no versículo 7, Pedro até se prostra diante do Senhor, diante do milagre que aconteceu. Diz: Senhor, se afaste que eu sou um homem pecador. A maioria das pessoas, quando eles deparam com um grande milagre, eles vão reconhecer quem é Jesus. Amado, e nós queremos, nesta noite, aonde Pedro pôde se chegar mais perto do Senhor. Todo momento que nós cultuamos a Deus, quando nós louvamos, adoramos ao Senhor, nós nos aproximamos de Deus e nos afastamos da terra. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Afaste-se da terra. Se você não consegue, pelo menos um determinado momento da tua vida, afaste da terra. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus anunciava a palavra. Ele pediu que afastasse um pouco da terra. Olha o que ele disse para Pedro, no versículo 3. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Afaste um pouco da terra. Quantas vezes, amados, as nossas pescarias, não pegamos nada? Quantas vezes nas nossas pescarias foi sem sucesso? Essas pescarias sem sucesso são projetos frustrados, problemas familiares, financeiros, problemas de ordem pessoal, aonde você batalha, porque muitas das vezes, amados, os problemas você não vai conseguir resolver. O inimigo quer que realmente você se debata, que você gaste toda a tua força. E quando você gasta toda a sua força lutando, essa luta espiritual, e você não consegue, você vai até dizer assim que Deus te abandonou. Então afaste um pouco da terra, se achegue a Deus. Ele tem poder. Se você observar uma pessoa quando ela está se afogando, e o bombeiro chega, a um determinado momento, você pode observar que ele olha no relógio. Ele olha, ele conta o tempo, e quando dá o tempo ele pula, para ele pegar e salvar aquela pessoa. Por quê? Porque se ele for exatamente naquele momento que a pessoa está se afogando, essa pessoa se debate muito, e é perigoso ir bombeiro e aquela pessoa junto, ou qualquer outra pessoa que estiver salvando. Então ele espera aquele tempo de esgotar aquela força da pessoa, para ele chegar e salvar. Parece que com nós é assim, parece que quando nós não temos mais força, é a hora que nós nos aproximamos mais de Deus. E a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim na fraqueza? Quando eu não tenho mais confiança no poder aquisitivo, quando eu não tenho mais confiança mais nos médicos, quando eu não tenho confiança nem na minha própria sabedoria e daqueles que estão à minha volta, quando acaba toda essa força, eu só tenho que clamar ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode me socorrer. Afaste-se um pouco da terra. Nunca se viu uma geração tão apegada à terra hoje. Parece que estão sofrendo a enfermidade daquela mulher encurvada, que somente olha para a terra. Mas pastor, nós estamos na terra, nós devemos se preocupar com as coisas da terra. Amado, olha o que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas as pessoas estão tão apegadas na terra, em querer, em ser, em ter. Há uma ganância, há uma insatisfação nessa geração. Se hoje ele pede assim, pode ser um celularzinho assim bom, que funcione o WhatsApp, para mim já está excelente. Mas é poucos meses ele falou assim, isso aqui não presta mais, eu quero uma coisa mais rápida. Eu quero um celular que tenha 32 GB. Ele pega aquele 32 GB, daqui a pouco falou assim, esse negócio já está travando. Eu já quero um de 64 GB, eu quero um pouco melhor. Eu já não quero mais esse, eu quero de marca. Você já percebeu que você com um de marca ou sem marca, você faz a mesma coisa? A questão exatamente é para ostentar. É ostentar. Eu costumo dizer assim que marca ou roupa falsificada com a coisa depende de quem usa. Mas essa geração está apegada às coisas da terra, amados. Ele vive atento. Eles não conhecem nada de Deus. Eles não conhecem nada do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Ele não conhece nada da história do Senhor. Ele está atrás da bênção. E essa insatisfação. E essa insatisfação, amado, tem abalado famílias. Tem destruído casamentos. Para receber a bênção e ser abençoado, devemos nos afastar da terra. Como assim, pastor, afastar da terra? Sabe aquele momento que você, ou de joelho, ou da forma que você está, você começa a entrar na presença do Senhor, você se afasta da terra. Você entra numa outra dimensão, você começa a ter um diálogo espiritual, você começa a falar com Deus. Muitas pessoas começam a falar com Deus e começam a chorar, porque sente a presença de Deus, que Deus está falando com ele, que Deus está ali presente. Quantas vezes você está orando, é como Deus te pega no colo. Eu tenho certeza que aqueles que um dia sentiram a presença de Deus, algo que ele sentiu que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, que Deus estava falando com ele, que Deus estava respondendo, ou que Deus estava operando um sinal, um milagre, uma cura na vida dele, era um momento que ele não queria mais voltar, ele quer ficar naquele momento, naquele contato, que o culto não termine, que aquele momento não acabe. Amém, amados? Não é isso que você sente? É o momento que você se afastou da terra e está na presença de Deus. Você pode se afastar da terra não somente aqui dentro da igreja, lá na tua casa, aonde você estiver, dentro do teu carro, trabalhando, você vai se afastar da terra naquele momento. Você se afasta da terra até mesmo no momento de uma oração, abençoando a sua alimentação. As coisas do céu devem ocupar a nossa mente. As coisas do céu devem ocupar a nossa mente. Amado, toda tarde, antes de nós dormirmos, nós precisamos fazer uma lavagem com bastante produtos espirituais na nossa mente, para tirar o lixo que nós armazenamos. Colossenses capítulo 3, verso 3 diz assim: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e que essas coisas ocupe a vossa mente. Quantas pessoas que estão sofrendo por armazenar problemas e dificuldades. Amados,
o teu lamento, o teu andar para lá e para cá, ficar sem dormir, ficar com a cara fechada, brigando com todo mundo que está perto, vai resolver os seus problemas? Vai mudar alguma coisa? Muitas pessoas estão lá, sai do trabalho, quem sabe foi chamada a atenção pelo encarregado, pelo patrão, ali, e ali naquele momento com o patrão é assim, senhor, quietinho, né? Mas quando chega na casa parece que quer descarregar em alguém. Quem que tem culpa? A Bíblia diz, lançai as vossas ansiedades aos pés do Senhor. Quando você começa a passar por um momento de luta e tribulação, começa a olhar para trás, como diz aquele hino do cantor cristão, conta quantas bênçãos, quantas são, há de ver surpreso quanto o Senhor já tem feito. Você começa a ver, às vezes está numa situação, você vai lembrar que Deus já te livrou de outras situações. Você vai lembrar que Deus já fez obras maiores do que aquela que você está passando na tua vida. E mais, você tem a palavra de Deus. Você vai olhar para a palavra de Deus que vai dizer, eu pego pela tua mão direita e digo, tu és meu. Quanto ao fogo ele não te queimará, nas águas não vai te afogar, porque tu és meu. O Senhor diz isso para mim, para você, para todos que são filhos. Olha o que diz mais, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Afaste-se da terra e se aproxime-se de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você já observou assim que quando você está orando, você começa a orar, parece que você não tem palavras para orar. Mas daqui a pouco você se afasta da terra, que o tempo passa, que você não consegue nem ver o tempo que passou orando na presença do Senhor. Porque você está na presença dEle. Você se afastou da terra. A multidão quer usar Jesus, mas Jesus quer entrar no barco da tua vida. Certo? Jesus entrou no barco do Pedro. A multidão queria usar Jesus, queria se beneficiar de Jesus, mas Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus quer entrar no barco da tua vida nesta noite. Não importa como esteja, se está bem vai ficar melhor ainda com a presença do Senhor. Ele entra na sua casa, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece o seu pranto, Ele conhece aquilo que você está passando. Ele sabe que o inimigo luta para destruir a sua família, ele luta para desanimar, ele luta para fazer isso, mas Deus é acima de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então creia na palavra do Senhor, pois Ele pode fazer grandes coisas, amado. É ir às águas profundas. Se aproximar do Senhor é se afastar e ir nas águas profundas. Muitos estão com seus barcos ancorados na terra, mas o Senhor chama, afaste-se, a parte profunda, venha navegar. Da mesma forma que Pedro lançou a rede, e foi muitas bênçãos, muitos peixes. O Senhor quer que você solta as cordas do teu barco, desancore o seu barco, afaste-se da terra e se aproxime da sua bênção. O Senhor tem bênção para cada um de nós nessa noite. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Quem busca as coisas da terra, recebe as coisas da terra. Mas o que os homens precisam para a solução dos seus problemas é espiritual.
Amado, é só resolver essa questão espiritual que tudo se resolve. O termômetro do sucesso na família, no trabalho, é vida espiritual. Quando você está bem espiritualmente, todas as coisas vão bem. Tudo vai bem. E muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos. Falava de manhã que quando Paulo foi picado por aquela víbora na ilha de Malta, muitas das pessoas que estavam com ele falaram assim: esse homem ia julgar, esse homem é mau mesmo, né? Escapou do mar, agora a cobra picou e ele vai morrer. Esse cara deve estar no pecado oculto, alguma coisa ele fez errado aí. Não, Deus tinha um propósito. Você crê que Deus tem o melhor para você, amado? Amado, toma muito cuidado, porque às vezes esses olhos nos enganam, esse coração nos engana. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem. Não confie no teu coração, confie em Deus, confie na sua palavra. Maldito o homem que confia no homem. O homem pode ter um 71 que engana muita gente, mas Deus sonda os nossos corações. Confie em Deus, que Ele tem o melhor para você. E às vezes você não entende aquilo que está acontecendo na tua vida, mas Deus tem um propósito para isso. Quer te dar um livramento? Quer te dar o melhor? A nossa vida é feita de escolhas. Agora, deixe Jesus levar ao lugar da bênção. Olha bem, amados, Jesus estava dentro do barco de Pedro, falou com a multidão e disse para Pedro: afaste, na parte mais larga, mais profunda. O que nós precisamos é deixar Jesus nos levar ao lugar seguro, ao lugar da bênção. O lugar da bênção, que o Senhor é no momento exato, naquilo que Ele quer para você. Mas muitas das vezes, amado, parece que nós estamos tão teimosos, que não enxergamos Jesus falando: afasta, vem. Os acontecimentos, as luzes do dia a dia, o brilho, as coisas da terra nos cega, e nós não conseguimos ver Jesus dizer assim: afasta-se ao largo, vem, eu tenho bênção para você. É preciso obediência. A palavra de Deus não volta vazia, amado. Pedro só recebeu a bênção pela obediência. E às vezes o que Deus pede de nós é algo assim que foge do nosso controle, da nossa lógica. Eu ouvi uma história verdadeira de um rapaz que morava em Curitiba, muito crente, muito temente a Deus. E ele já estava numa certa idade e queria casar-se. E Deus falou para ele que a noiva dele estava na cidade de Cascavel, no bairro tal, na rua tal, no número da casa tal. Ele partiu para lá. Vamos lá, escute. Chegou na rodoviária de Cascavel, pegou um táxi e disse: eu quero ir nesse bairro, nessa rua, nessa casa. Taxista, existia esse bairro, essa rua e o número da casa. Aqui está o seu destino. Desceu, bateu palma na frente da casa, e como Deus mandou, a pessoa que saiu, aquele senhor que saiu ali, ele já cumprimentou e disse assim: a paz do Senhor. E a pessoa respondeu: a paz do Senhor. Com certeza,
porque ele tinha confiança no que Deus tinha mandado ele fazer. Ele entrou, o Senhor convidou ele para entrar, ele entrou, e ele começou a contar a história dele. E Deus disse que nesse endereço, a pessoa que é para mim me casar está aqui, e é sua filha. Ele observou que entre o pai e a mãe se entreolharam, cabisbaixo, diz assim: realmente, nós temos uma filha, ela está aí, só que ela é cega. Ela é cega. E aí? Mas Deus mandou. E ele é obediente a isso. Começou o namoro, marcaram o noivado e o dia do grande casamento. E no dia do casamento, ao entrar para se encontrar com o noivo, Deus fez um milagre e ela voltou a enxergar. Se veja bem, amados, se ele pegava, não, Deus vai me dar não é assim que nós falamos? Deus vai me dar o melhor, não é cego, não é desse jeito, nós somos desse jeito. Mas ele confiou, porque o que Deus nos dá é o melhor, amado. Amém, amados? Eu concordo que o que Deus me dá é o melhor da terra. Deus nos dá o melhor, e Ele tem prazer de nos abençoar, amado. Mas nós não se afastamos da terra, nós não somos desobedientes, nós achamos que é do nosso jeito, amado. Quantas vezes você diz assim, ó, olha, me faça tal coisa, me coloca aqui, ó, não me coloca copo de plástico, me coloca copo assim, desse jeito, dessa forma. A pessoa, não, eu acho que é o seguinte, eu vou colocar do meu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito que pediram para fazer. Nós somos cheios de jeito. Vocês observaram como Deus é exigente naquilo que Ele pede para fazer? Faça a arca desse jeito, desse tamanho, com essa madeira, betume assim, assim, assim. Noé não questionou. O ser humano gosta de estar questionando. Deus diz assim, olha, estou preparando para você uma companheira e um companheiro. Ele já quer saber do jeito dele, assim, eu quero saber que se é olho azul, se é alto, se é magro, não sei o quê. Se Deus está dando, não importa do jeito que você quer, é aquilo que Deus vai te dar, é melhor, receba e amém. Se é palmeirense, se é corintiano, não importa. Não importa. Tem endereço, né, Tânia? Tinha um rapaz que todo culto de oração ele dizia o seguinte: irmãos, peço oração para Deus me dar a vitória. Todo culto de oração, Senhor, peço oração para os irmãos, para Deus me dar a vitória. Chegou um dia, ele não pediu oração, daí os irmãos, você não vai pedir oração para Deus te dar a vitória? Não, a vitória já casou, irmão, já casou, então não quero mais. Já casou. Deixe Jesus entrar no seu barco. Seja obediente à palavra do Senhor. Pedro disse assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas mediante a Tua palavra, eu vou novamente. Já tinham lavado as redes, amado, vai ter que pegar a rede de novo. Olha a confiança. Ele estava vendo Jesus pela primeira vez, eles eram experientes na pesca, mas ele confiou, mediante a palavra do Senhor. Ele ouviu a pregação todinha de Jesus ali, com aquela multidão, mediante a sua palavra, Senhor, que o Senhor mandou, eu vou obedecer. Amado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Deus mandou, amém, acabou, vai ser abençoado. Leva mais fundo, deixe Jesus levar, conduzir, deixe Jesus usar o seu barco. Se eu tivesse ali, eu falaria, usa o meu barco, Senhor. Mas nós estamos aqui. Quantos aqui quer que Jesus use o seu barco?
O barco é a sua vida. Ele quer usar a tua vida. Ele quer entrar nesse barco, mas Ele quer que Ele conduza. Como tem aquela música do Lázaro, que o Senhor ele entrou no mar afora e o Senhor conduz o barco dele. Conduz o barco dele. É Ele que conduz, mas nós queremos estar no controle. Deixa Jesus estar no controle. Lançar a rede é obedecer a palavra, amado. Obedeça a palavra. Espere com paciência. Hoje é a noite da bênção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas das vezes o choro é de decepção, de tristeza, mas o Senhor compreende. O choro muitas vezes é por causa da desobediência e já está sofrendo as consequências, mas Jesus também entende, perdoa e renova as suas forças. O dono da bênção, aquele que pede para você se afastar da terra, está aqui nessa noite. Aquele que tem poder até mesmo para atrair todos os peixes e aí eles pescarem, ele está aqui nessa noite. Aquele que abriu os olhos dos cegos está aqui nessa noite. Aquele que conduziu esse jovem de Curitiba, Cascavel, realizou um milagre no casamento, ele está aqui também nessa noite, e ele prepara, porque você tem todo o direito de ser feliz. Eu quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. O dono da bênção está aqui. Oh, aleluia. Teira machandaramande candalabachai. Ah, candiro bacharamande candalabachei. Deus conhece todas as coisas. Amados, Deus escreveu uma história. E a história do Senhor é assim, ó, reta. Mas nós muitas das vezes saímos fora da história. Andamos longe do trilho da história de Deus. Mas Deus é tão bondoso que de repente Ele nos pega aqui aonde nós estamos e traz de volta aqui no trilho da história dEle, para que nós possamos trilhar a história que Deus escreveu, que é a melhor. Essa volta aqui até o trilho de Deus, da história de Deus, muitas vezes causa dores. Só para você entender, lembra de Abraão? Abraão saiu fora do trilho da história de Deus, foi lá para o Egito, trouxe Agar. Agar teve um filho com ele, que era Ismael. Tem uma confusão tremenda, até que Deus pega ele e vai colocar no trilho. Olha a confusão, daqui a pouco manda embora Agar com o filho, dá uma confusão todinha, mas Deus estava nesse negócio, a ponto de Deus dizer para Abraão: faça tudo o que Agar te pediu. Deus estava encaixando ele de volta na história dele. Deus está encaixando a história de pessoas aqui nessa noite.